Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, eu estou na área para falar do caminho do Botafogo na pré-Libertadores, agora que ficou confirmado que o Glorioso não tem mais chances de se classificar diretamente para a fase de grupos. Quais são os melhores e os piores cenários possíveis nesse momento? Lembrando que ainda falta definir alguns clubes. O sorteio está marcado para o dia 18 de dezembro, essa quinta-feira, meio-dia, e é óbvio que vai rolar live aqui para acompanhar o destino do Botafogo na competição, mas hoje eu vou projetar os melhores e os piores cenários aqui. Antes de falar das nossas possibilidades, eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal e entregar mais para os botafoguenses que estão assistindo. A gente vai trazer mais alvinegros para cá. É muito importante também vocês se inscreverem no Setor Visitante, vamos ajudar o canal a crescer. E tem também o Clube de Membros. Como é que faz para virar membro do Setor Visitante? Tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, tem um link na descrição, você clica, vai para a página do Clube de Membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. O Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação e dependia do título do Cruzeiro ou do Fluminense na Copa do Brasil para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Como vocês sabem, né, ontem a gente ficou acompanhando domingo emocionante, né? 2 decisões por pênalti. Acabou não rolando, né? Não vai rolar. A final já está definida entre Corinthians e Vasco. Então o Botafogo está confirmado nessa fase pré-Libertadores e pode pegar adversários difíceis nesse mata-mata inicial, inclusive na segunda fase. O Botafogo não participa da primeira fase, entra na segunda, mas pode ter pedreira. E esse cenário de pré-Libertadores é um cenário que a gente conhece bem. Em 2017, com muito menos investimentos, a gente pegou o Colo-Colo, o Olímpia. Eu fui naquele jogo lá contra o Colo-Colo, o Olímpia não deu. Foi dificílimo passar, mas a gente conseguiu e o Botafogo fez uma boa campanha na competição, parando apenas nas quartas de final contra o Grêmio, um jogo que todo gremista fala que foi o mais difícil, a eliminatória mais difícil daquele campeonato. Depois o Grêmio passou tranquilamente contra o Barcelona e fez uma final ali também acessível contra o Lanús. Em 2024, a gente também jogou a pré, o primeiro confronto foi acessível contra o Aurora, eu estava lá, mas no segundo a gente pegou o Bragantino e foi difícil demais. Poucas pessoas confiavam depois do que aconteceu em 2023. A gente, naquela ocasião, contou ali com uma dose de sorte e um Júnior Santos iluminado para passar de fase. Jogando com a menos, hein? Começou ali a emoção na temporada com um jogador a menos, o Damian foi expulso e terminou lá em Buenos Aires, né? No Monumental também. A gente conseguindo, né, o êxito com um jogador a menos e o título histórico. Então, assim, eu não acho que justifique um clima de pavor que eu senti de algumas pessoas no chat da live ontem à noite, né? A nossa condição hoje ela é muito melhor do que a da pré de 2017 e melhor também do que a da pré de 2024. A cagada no planejamento já foi feita. O ano terminou de um jeito que a gente não gostaria, mas não adianta ficar remoendo isso. Já passou e agora vamos olhar para frente, pô. Mas vamos lá. O Botafogo vai entrar na segunda fase da pré-Libertadores e no pote 1. Existiu uma possibilidade de ir para o pote 2, caso a final fosse Corinthians e Fluminense ou Cruzeiro e Vasco. Mas com Corinthians e Vasco, o Botafogo está confirmado na pré e, portanto, no pote 1. É que a Conmebol ela coloca no pote 2 da pré quando não existe uma definição de quem está com a vaga assegurada até a data do sorteio. Como não há mais essa indefinição, estamos no pote 1. Se fosse Cruzeiro e Vasco, ia ter indefinição. Então, o Botafogo ou ele ia para pré ou ia para fase de grupos. Fase de grupos, beleza, ia para o pote 2 da fase de grupos, né, pelo ranking. E se fosse para pré, a gente ia para o pote 2, não pelo ranking, mas por conta dessa indefinição. E aí pegar um pote 2 na pré, que só tem 2 potes, né? Só tem 2 potes,
ficaria uma situação mais complicada para o Botafogo. Não vai ser fácil, mas a gente pode aqui projetar alguns cenários mais acessíveis, né? O Botafogo fica no pote 1 ao lado do Sporting Cristal, do Guarani do Paraguai, do Independiente Medellín, do Argentino Júnior, que é o representante da Argentina, do Bahia, do Huachipato do Chile e do Tolima ou do Nacional de Medellín. Ainda falta definir essa vaga. Esses times o Botafogo não pode enfrentar na segunda eliminatória da pré-Libertadores. A primeira a gente não participa, tem que ficar bem claro isso. Eu vou tratar aqui de segunda e terceira, o Botafogo não participa da primeira. Então tem muita gente que vai achar que a segunda é a primeira e a terceira é a segunda. A gente, nessa segunda eliminatória da Libertadores, a primeira que a gente vai participar, a gente vai pegar os times do pote 2, que no momento são Liverpool do Uruguai, Carabobo, O'Higgins do Chile, o terceiro representante da Bolívia, que pode ser The Strongest, Blooming ou Nacional de Potosí. The Strongest, lembrando, joga na altitude de 3.600 metros de La Paz e o Nacional de Potosí joga em Potosí 4.100, né? O Blooming joga ao nível do mar em Santa Cruz de la Sierra. A gente pode pegar também o representante do Equador, que pode ser a LDU ou Barcelona de Guayaquil. Qual que é a situação no momento? A LDU está no terceiro lugar e o Barcelona é o segundo. O Barcelona tem 67 pontos, a LDU tem 66. Tem mais um jogo. A LDU ela vai receber a Universidade Católica em casa, Universidade Católica do Equador. Inclusive, vi um jogo lá na véspera do Botafogo LDU, né, para não confundir com a Universidade Católica do Chile. A LDU precisa vencer e o Barcelona não pode vencer o Del Valle. Se o Barcelona vencer o Del Valle fora de casa, o Barcelona garante a segunda colocação. E aí, o que acontece? O Del Valle já é o campeão. Então, como que o Del Valle vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil? Né? Será que já é um Del Valle desmobilizado, pensando ali em dar as férias para os melhores jogadores? Então, assim, é complicado. Existe uma grande possibilidade da LDU, né, estar nesse pote 2, que pode ser, inclusive, um adversário do Botafogo. Além desses que eu citei, tem 3 clubes que vêm da primeira fase, que vão ter um mata-mata ali na primeira fase. São 6 clubes, 3 confrontos, 3 passam. E esses 3 podem ser o 2 de Maio do Paraguai, o Alianza Lima do Peru, o Deportivo Táchira da Venezuela, o Juventude de las Piedras do Uruguai, a Universidade Católica do Equador e o representante 4 da Bolívia, que está entre The Strongest, Blooming ou Santo Antônio Bulu Bulu. Então, assim, já dá para imaginar alguns cenários, os melhores e os piores possíveis. O primeiro confronto do Botafogo na Libertadores, acho que poderia ser contra o Liverpool do Uruguai, Carabobo, né, o O'Higgins, o Blooming, ou qualquer um dos clubes dessa primeira fase, menos o The Strongest ou o Nacional de Potosí, porque aí eu acho que a gente tem que fugir da altitude, né? Por isso eu também quero fugir da LDU. Não seria legal também pegar o Barcelona, que eliminou o Corinthians nessa última pré. Era para o representante, né, como eu falei, do Equador já está definido. A gente só vai saber no dia 21 de dezembro. O sorteio dia 18. No dia 21 a gente vai saber se a LDU vai estar ou não na pré-Libertadores. Se tiver, tem muita chance de estar. Tem muita chance não, vai estar no pote 2 e pode enfrentar o Botafogo. Lembrando que se o Botafogo cair na segunda fase, que é o primeiro confronto que a gente vai disputar, o Botafogo também estaria fora da Sul-Americana. Se passa para a terceira fase, que é o segundo confronto que a gente vai disputar, aí o Botafogo, perdendo, jogaria a Sul-Americana. Na terceira fase, o Botafogo pode pegar todo mundo, inclusive o Bahia. Né? E aí é loucura, né? Como foi em 2024, quando a gente pegou o Bragantino, mas eu acho o Bahia muito mais chato que o Bragantino. O Botafogo nunca eliminou o Bahia numa competição de mata-mata. Pela Copa do Brasil foram 2 confrontos e fomos eliminados em 1990 e 2024. Na Taça Brasil de 1963, a gente enfrentou os caras na semifinal e também fomos eliminados. E para fechar na Sul-Americana, a gente foi eliminado nos pênaltis em 2018. Então é melhor evitar o Bahia. Então, assim, projetando aqui
os melhores e os piores cenários, vou dar um exemplo aqui. Eu acho que no melhor cenário possível, o Botafogo poderia enfrentar o Carabobo da Venezuela e na segunda fase, né, que é a terceira eliminatória, não dá para escolher tanto, mas poderia ser um Sporting Cristal, por exemplo, um jogo numa capital, ou seja, a logística é boa, não tem altitude, os caras têm torcida e tal, assim, é mais chato, beleza, mas dá para passar se o Botafogo se preparar bem com o time que o Botafogo tem, acho que a gente consegue. E no pior cenário possível, dá para pegar a LDU na segunda fase e o Bahia na terceira. Aí, meu irmão, aí seria loucura total pegar, né, o semifinalista da última Libertadores, né, que joga na altitude, né, que o Botafogo tem tido muita dificuldade, né, quando joga na altitude, e depois, né, você pegar um dos times brasileiros que mais vem crescendo e que historicamente a gente também tem bastante dificuldade. Acima de tudo, além da nossa preparação, que precisa ser perfeita para entrar bem nessa pré-Libertadores, o Botafogo vai precisar de muita sorte nesse sorteio que vai ser realizado quinta-feira e a gente vai acompanhar aqui no Setor Visitante. Quero saber a opinião de vocês, quero que vocês falem, na opinião de vocês, os melhores cenários, os piores cenários. Né? Eu falei aqui, melhor cenário, Carabobo, Sporting Cristal. Dá para torcer por alguém mais acessível, mas assim, né, Deus talvez não vá ser tão legal com a gente, né? Eu não pedi muito aqui. E o pior de todos, LDU na segunda fase e Bahia na terceira fase. Aí seria loucura total. Deixa o comentário, deixa o like, inscreva-se no Setor Visitante, é muito importante. Mais tarde a gente volta, tem a live de segunda-feira para a gente falar sobre esse fim de temporada, mercado de transferências e pré-Libertadores. Valeu!